Oi pessoas, tudo bem? Olha novamente o tio Cleiton aqui com vocês. Bom, eu sou o professor do Colégio Artseb, que vocês já conhecem e já sabem, eu trabalho com a disciplina de Química. Galera do primeiro ano, a nossa aula hoje é massa molecular. Caramba tio, é um conteúdo bem simples e muito fácil, isso mesmo. Para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo e estar aqui, o que foi que o tio fez? Nós sabemos que temos as nossas substâncias e as nossas substâncias são feitas por moléculas e as moléculas são os conjuntos de elementos. E os elementos são formados por átomos e os átomos são formados pelo que, pessoas? Partículas. Isso mesmo. E nós sabemos que as partículas têm o quê? Os prótons e os elétrons ali participando diretamente para os nossos átomos. Mas vai devagar, tio, porque por enquanto o senhor está falando só sobre massa, beleza? Então, vamos falar sobre massa. Eu utilizei aqui umas substâncias. Quais foram essas substâncias, professor? Água, cloreto de sódio, tá bom? Pronto. E dentro dessas nossas substâncias, vou colocar aqui um Szinho para ficar melhor, né? Elementos. Quando falamos nessa substância, eu preciso classificar ela como moléculas. Quais são as moléculas que eu tenho dessa substância? Eu tenho uma molécula de água e vou ter a molécula de cloreto de sódio. Então, as minhas moléculas que eu vou estar trabalhando vão ser essas. Logo, essas moléculas, elas vão ter os seus elementos. Quais são os seus elementos? Agora entenda o que o tio vai fazer. Cada molécula tem a quantidade de elementos que seria a sua proporção. Ô professor, proporção, isso é a proporção para que a gente forme uma molécula, ok? Como é a molécula de água, a proporção da molécula de água vai ser a seguinte: são 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Logo, também vamos ter o cloreto de sódio, que vai ter a sua proporção. Qual é a proporção, professor? É a proporção de 1 sódio para 1 cloro. Beleza, mandou bem. Agora, como vocês já estudaram tabela periódica, já sabem quais são as informações que a tabela periódica pode te trazer, lá na tabela periódica vai estar os valores voltados para o quê? Massa atômica do nosso elemento. Então, tio, eu vou utilizar a massa atômica desses elementos, que já estão pré-definidas na nossa tabela periódica. Aonde? Na tabela periódica, o elemento hidrogênio tem massa atômica de 1. O elemento oxigênio tem massa atômica de 16. Entendam que na nossa última aula que nós tivemos, o tio explicou o que seria esse 1, o que seria esse 16. Seria um átomo de hidrogênio dividido, aonde as suas partes seriam de uma unidade. Opa, vamos colocar aqui, tio. Uma unidade. Logo depois, nós íamos ter o que? O nosso oxigênio, aonde um átomo de oxigênio, olha só, dividido, ele teria 16 partes deles em sua unidade. Isso já foi explicado para nós, então está aqui. Ah, beleza, tio, eu lembro disso, porque o senhor já ministrou essa aula. Então vamos lá, vamos continuar. Logo na tabela periódica, nos determina que o nosso sódio vai ter uma massa de quantas unidades? 23 unidades. E o nosso cloro vai ter uma massa de 35,5 unidades. Agora sim, professor, precisamos encontrar a massa atômica da nossa molécula. Ah, professor, massa molecular. Gente, tem alguns livros que colocam resumido, simplificando em forma de símbolo, que a massa molecular pode ser representada por MM. Ou tem deles que colocam que a massa dele simplesmente será M maiúsculo, tá? Muito cuidado com essas referências. Voltando aqui novamente.
Vamos agora encontrar a massa molecular. Opa, professor, então coloca aí, ó, a massa da nossa molécula. Mas a massa dessa molécula vai ser o que, professor? A massa atômica da nossa molécula. E como é que nós vamos fazer? Pessoas, é bem simples. Você vai só pegar a quantidade de hidrogênio da molécula da água. Quanto é? 2. E vai pegar essa quantidade de hidrogênio e vai multiplicar pelo valor da sua massa atômica. Então, qual é a massa atômica? 1. A mesma coisa eu vou fazer com o oxigênio. Eu tenho um oxigênio vezes a massa atômica, que é igual a quanto? 16. Logo, sabemos que aqui vai ser 2 e aqui vai ser 16. A massa atômica da molécula da água vai ser igual a quanto? 18 unidades para a gente, tá? Ei, professor, mas eu já vi alguns livros que ele é referenciado em gramas por mol. Calma, nós vamos falar sobre essa unidade, que seria a sua unidade por grama aplicado em 1 mol de suas moléculas, tá bom? Mas vamos chegar lá. Então, vamos aqui, vamos fazer a outra. Eu já tenho aqui o nosso cloreto de sódio. Então, o nosso cloreto de sódio vai ser da seguinte maneira. Eu tenho um sódio, olha aqui, vezes a sua massa. Qual é a sua massa? 23. Eu tenho um cloro vezes a sua massa, que é igual a quanto? 35,5. Logo, vamos ter 23 e 35,5. A massa do cloreto de sódio, eu acredito que vocês não estão enxergando, tá bom? Ficou feio aqui a letra. Eu vou melhorar ela para ficar bonitinha, pronto. A massa do nosso cloreto de sódio vai ser igual a quanto? 58,5 unidades para a gente, tá bom? Beleza, tio. Então, é super fácil trabalhar a massa molecular. Mas também tem algo chamado de massa dos íons. Ah, tio, mas as massas dos íons, sim, é bem simples de compreender a massa dos íons. Então, o tio colocou aqui para vocês lembrarem. O íon pode ser classificado como cátion ou como ânion. Os cátions, eles vão doar elétrons e os nossos ânions vão receber esses elétrons. Beleza? Então tá ótimo. Se você lembrou dessa parte, então o tio vai utilizar o cloreto de sódio para que vocês possam compreender. Sabemos que o cloreto de sódio, em seu estado natural, em sua existência aplicacional, ele tem massa de 23 e o seu número de próton 11. Beleza? Então coloca aí, professor, massa de 23 e o seu número de próton 11. Sabemos que a quantidade de prótons corresponde à mesma quantidade de elétrons. Então, como ele está sendo um elemento natural, ele simplesmente vai ter a mesma quantidade de elétrons. Beleza? Mandou bem? Então, verifica aqui o próximo. Vou converter o nosso sódio natural, que nós temos, em um sódio em forma de íon. Ah, professor, o que foi que aconteceu? Perdeu um elétron. Está aqui. Quando ele perde, o nosso cátion vai ficar com carga positiva. Então, a massa dele vai ser 23, o próton dele vai ser 11 e o elétron, professor, vai ser quanto? Poxa, lembra? Ele doou, ele perdeu. Então, se ele doou, perdeu o elétron, então tu vai lembrar. Se ele tinha 11 elétrons, aqui vai ficar com quantos elétrons? 10 elétrons pra gente. Beleza? Show? Então tá. Agora vamos utilizar quem? O cátion. Ou desculpa, o ânion. Tá aqui o ânion. Qual foi o ânion que o senhor utilizou, professor? Bom, como eu utilizei o cloreto de sódio lá em cima, vou aplicar ele aqui novamente. Então tá aqui o nosso ânion, cloreto de sódio, massa 35,5, número atômico 17. Ele está no seu meio natural, ele está original, está em nosso meio. Beleza? Logo, o nosso cloro vai ter o quê? A massa de
35,5 e o próton vai ser igual a 17. E os seus elétrons, professor, vai ser igual a quanto? 17. Porque nós já sabemos que a quantidade de prótons vão ser igual à quantidade de elétrons, tá bom? Mas cuidado, ele foi convertido em um ânion. Significa que ele recebeu elétrons. Se ele recebeu elétrons, olha o que é que vai acontecer. A carga dele agora vai ser o quê? Negativa. Ele é um íon para a gente. Logo, a massa vai ser 35,5. O nosso número de próton permanece 17, mas o nosso elétron, que era 17, ele recebeu, vai para quanto? 18 para nós. Beleza? Foi legal? Foi difícil? Não. Então, só para a gente relembrar sobre a ideia de massas atômicas. Para que a gente possa calcular a massa atômica, é necessário que a gente saibamos qual é a molécula. Primeiro, depois pegamos essa molécula e vamos saber quais os elementos que se encontram nela. Opa, sabemos. Vamos lá na tabela periódica e verificamos as massas correspondentes para cada elemento daquele. Ah, tio, foi show! Depois que você descobriu isso, é só ver quantos elementos tem naquela molécula e multiplicar para a sua relação de massa atômica. A partir de então, somando todos os valores encontrados dos elementos, você vai encontrar o valor da massa atômica daquela molécula. Foi o que nós acabamos de fazer aqui com as nossas substâncias, nossas moléculas, nossos elementos e os nossos elementos voltados em suas referências. Beleza, galera? Bom, por enquanto é só. E aí a gente pode marcar um outro momento muito legal para a gente fazer aquela nossa live, que nós precisamos fazer isso, né? Aquela aulinha para fazer o tira dúvida, que somente aqui no Colégio ArtSeb faz isso. Bom, para esse próximo momento aqui, para esse momento, eu só tenho a agradecer vocês. Muito obrigado por estar assistindo a nossa aula. E galera, se cuida, porque fica atento no nosso agenda online. Sempre tem uma atividadezinha legal para vocês. Valeu, see you!